Então, olha só, vamos falar aqui primeiro de análise sintática. A gente tem duas questões de análise sintática. Quando a gente fala de análise sintática, né? Quando um professor de português menciona análise sintática, sobre o que ele está falando? Sobre aquelas classificações de sujeito, predicativo, predicado, objeto direto, objeto indireto. Então, olha como é que é essa questão aqui, ó. Assinale a opção que indica a frase em que o sujeito aparece posposto. O que é um sujeito posposto? É um sujeito que está depois do verbo, tá? Então, vamos aqui para a nossa telinha branca. Olha lá. Se eu digo assim, ó, João e Maria foram à praia. Ó, ir aqui é o verbo. Então, como é que a gente faz para identificar o sujeito? A primeira coisa é encontrar o verbo. A gente olha para o verbo e pergunta para ele quem. Quem foram? Aí ele vai dar uma resposta. Ó, João e Maria foram. Então, João e Maria é o nosso sujeito aqui. E é um sujeito que a gente chama de composto, porque ele tem dois núcleos. Olha lá, ó. Eu tenho um núcleo e tenho um segundo núcleo, que é o João. Bom, foram à praia é o que sobra. Tudo que sobra a gente chama de predicado, tá? E aí a gente tem os elementos, os itens, os trechos, as expressões, as extensões internas nesse predicado que podem trabalhar ou com sujeito ou com verbo. Aqui, a praia trabalha com o verbo ir, só que indica lugar. Toda vez que um termo complementar um verbo e ele for uma expressão adverbial, ele vai ser um adjunto. Ele vai ser um adjunto. Ficou feio meu adjunto. Eu vou escrever de novo. O professor de português é neurótico com esses negócios, né? Então, aqui, ó. Adjunto adnominal. Perdão. Adjunto adverbial. Porque ele vem de quê? De um advérbio. Aqui, no caso, é um advérbio de lugar, tá? E esse verbo? Esse verbo é o que a gente chama de verbo intransitivo. Então, o verbo ir é um verbo intransitivo que trabalha com a preposição a, tá bom? Bom, então aqui o que eu tenho? Eu tenho um sujeito composto que está colocado antes do predicado, ou melhor, antes do verbo. Então, se ele está posto antes do verbo, ele é o que a gente chama de sujeito anteposto. Ou seja, posto anteriormente. Beleza? Tá. Ô, professora, e se a gente for trabalhar com o sujeito posposto como pede na questão, né? A questão trabalha com o quê? Trabalha com o sujeito colocado posteriormente. Então, eu falo assim, ó. Foram à praia João e Maria. Então, quem foram? A pergunta é do mesmo jeito, ó. João e Maria foram. Continua sendo um sujeito composto e posposto ao verbo. Aqui eu tenho um núcleo, aqui eu tenho mais um núcleo. Eles não estão depois? Aqui, ó, verbo intransitivo. Não foi colocado antes? Então, esse meu sujeito composto aqui é o que a gente chama de sujeito posposto. Ele foi colocado posteriormente ao verbo dele, tá? É óbvio que a banca, às vezes, aprofunda esse tipo de questão dentro de concordância, mas ainda é uma questão de análise sintática. É uma questão de concordância verbal, tá? Vamos lá para a questão agora. Voltando para a nossa telinha. Olha lá. Assinale a opção que indica a frase em que o sujeito aparece posposto ao verbo. Há uma distorção generalizada. Ó, a aqui é o verbo haver, que é um verbo transitivo direto. Então, ele está no sentido de existir. Esse verbo é igual a existir. Toda vez que o verbo haver for igual a existir, né? Olha só. Toda vez que o verbo haver
for igual ao verbo existir, o verbo haver será um verbo impessoal. E a classificação dele é verbo transitivo direto. Então, uma distorção generalizada é o objeto direto do verbo haver, não é um sujeito, tá? Por isso que toda vez que o verbo haver, quando ele for igual ao verbo existir, ele vai ser sempre flexionado na terceira pessoa do singular, que é exatamente o que acontece com ele na opção A, tá? Na letra B, a maçã ficou sendo um símbolo do sexo. Então, ó, quem ficou sendo um símbolo do sexo? A maçã. A maçã é o sujeito que está colocado anteriormente ao verbo. Então, é um sujeito anteposto, não um sujeito posposto. Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia. Ó, o episódio narrado da Bíblia ocorreu. Quem ocorreu? O episódio narrado na Bíblia, tá? Então, aqui a gente tem um sujeito posposto. Olha a letra D. A maçã de Steve Jobs não tem nada a ver com isso. Quem que não tem nada a ver com isso? A maçã de Steve Jobs. Olha lá. Então, maçã aqui é o núcleo. Quem é o sujeito? A maçã de Steve Jobs. Isso aqui tudo é um sujeito. Então, o sujeito que está antes do verbo. Olha a letra E. O pecado original não foi o sexo. Quem não foi o sexo? O pecado original. Ó. Então, quem é o núcleo? Pecado. O sujeito que também está anteposto. Então, o gabarito dessa questão é a letra C de casa, tá? Aqui é o único caso em que o sujeito está posposto ao verbo, ou seja, ele está depois do verbo. Questão tranquila, né? Questão 2. Assinale a frase em que não ocorre a presença de um sujeito posposto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai botar 4 opções em que o sujeito está depois do verbo e uma em que não. Então, curiosamente, no país onde ocorreu o massacre. Então, aqui, ó, o massacre ocorreu. Sujeito posposto. Ele não quer isso, ele quer um sujeito anteposto. O Dia do Trabalho é comemorado oficialmente na primeira segunda de setembro. Então, ó, o Dia do Trabalho é comemorado. Quem é comemorado? O Dia do Trabalho. O sujeito está antes do verbo. Gabarito é letra B. Mas vamos conferir. Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves. Então, quem eclodiram? Diversas greves. Diversas greves aqui é o sujeito posposto. Seguiu-se um tiroteio. Olha aqui, ó. Verbo transitivo direto mais C. Isso é um PA. O que o PA faz? Transforma o objeto direto em sujeito. Então, eu tenho um sujeito aqui, ó, paciente, que está o quê? Posposto ao verbo, tá? Letra E. No qual foram mortos vários manifestantes. Então, olha só. Aqui, ó. Vários manifestantes foram mortos. O sujeito está o quê? Posposto ao verbo. Também não é o gabarito. Então, o gabarito é a letra B de bola, confirmado. Por quê? Em uma opção, a banca cobrou o sujeito posposto. Agora ela fez um comando só ao contrário. Em vez de dizer assinale o item em que o sujeito está anteposto, ela fez uma negação para poder te confundir, tá? E aí é uma pegadinha de comando, não é uma pegadinha propriamente de questão, tá bom?